Hoje é dia de tag. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje venho gravar uma coisa que eu já não gravo há algum tempo, que é uma tag. Eu sinto que não têm surgido assim muitas tags novas. Antes, quando eu comecei o canal, as tags eram uma coisa muito recorrente aqui no Booktube, não só aqui em Portugal, mas também lá fora, portanto era uma coisa que muita gente respondia, muita gente criava, e eu sinto que ultimamente não tem havido tanta criação de tags. Contra mim falam, não é? Eu podia criar. Fica a sugestão de pensar, queridos, ainda não cheguei a esse dia de criar. Já criei, acho que já criei 3 ou 4 tags, ou 2 ou 3, não sei, mas enquanto assim não chega de eu criar novas tags, eu hoje vou responder a uma tag que se chama Minha Estante, Meu Mundo, e até foi a Catarina do Sede Infinito que me sugeriu que eu gravasse. Foi criada pela Isabela do canal Livriza e eu gostei das perguntas, achei-as não tão diferentes, mas achei-as assim um ponto de situação da minha vida de canal e por isso vamos lá responder a isto. A primeira pergunta é: um marcador que gostas muito? Eu confesso que tenho vários marcadores, tenho ali uma caixa cheia de marcadores. Eu confesso que gosto muito de marcadores magnéticos. Os que eu mais uso no dia a dia são estes, da Note It. Eles são marcadores simples, eu nem sei se está a focar-se não, mas são marcadores super simples, mas que eu gosto muito porque lá está, são baratos. Se eu estragar eu tenho onde encontrar mais, porque eles continuam-se a vender no continente e portanto os que eu mais uso em termos de magnéticos. De resto, eu uso qualquer tipo de marcador e portanto tenho vários, eu já fiz vários também. Talvez um dos meus favoritos tenha sido este, que tem escrito a palavra Dream e que tem um penduricalhozinho que eu adoro, que é amarelo, e portanto talvez seja um dos meus favoritos, porque fui eu que o criei. Também tenho como favoritos os meus marcadores magnéticos que eu criei e que fiz para dar a várias pessoas, infelizmente não fiz para mim. Tenho ali ainda para recortar e para colar e etc. E talvez os meus favoritos também sejam alguns do Book Depository que eu para aqui tenho e que eu adoro, portanto, e que eu guardo religiosamente no meu baúzinho dos marcadores. Talvez um dia vos mostre, vos faça um tour pelo meu baúzinho dos marcadores. Talvez um dia seja o dia. Segunda pergunta: 2 títulos que achas incrível? Esta foi um bocadinho difícil porque há vários títulos que eu acho incrível, então eu escolhi aqui 2 que eu achei que são mesmo interessantíssimos. O primeiro é o A Peregrinação do Rapaz Sem Cor, de Haruki Murakami. E eu acho este título tão giro, A Peregrinação do Rapaz Sem Cor. Peregrinação implica sempre uma caminhada, uma jornada, um caminho para chegar a... E eu acho que é realmente isto que o personagem principal passa neste livro. Ele vê-se embrenhado numa história, na sua própria história, e vê-se embrenhado no seu próprio caminho, no caminho de busca para um objetivo. E a Peregrinação do Rapaz Sem Cor está associada à história porque ele pertencia a um grupo de amigos, os nomes de todos eles eram nomes de cores, menos o nome dele, e portanto ele sentia-se o rapaz sem cor. E portanto eu acho que este é um título muito sugestivo do que é o livro, muito interessante para depois nós percebermos consoante estamos a ler o livro, mas eu acho que é um título muito, muito giro, A Peregrinação do Rapaz Sem Cor. Outro título que eu escolhi é um título super grande que eu adoro, tem muito sentido com a história, que é o Aristotle Dante Discover the Secrets of the Universe. Eu acho que é tão giro este Discover the Secrets, o descobrir os segredos do universo, porque eu acho que se aplica tanto a eles como amigos, como potenciais interessados amorosos, como familiares, descobrir aquilo por a qual estamos cá, descobrir o nosso propósito, descobrir qual o segredo que nós carregamos. É tão, mas tão interessante, e este livro é tão, mas tão poderoso nesse outro que é uma caminhada, uma descoberta da sua vida. E eu acho que isto faz muito sentido, este título, tanto com a história, e é um dos meus livros favoritos de sempre. Acho que apesar de ser YA e apesar de ser em certos aspectos talvez até clichê demais, é um livro que eu acho que nos ensina não só a entender estes personagens, mas também a entendermos algumas das coisas que vão aqui dentro. É um livro que eu recomendo muito e portanto leiam. Terceira: 2 folhas de guarda que achas bonitas da tua estante. Folhas de guarda, para quem não sabe, são as folhas que estão logo no início do livro. Eu também não sabia e quando assisti à tag é que vi. Então eu escolhi do livro Carry On, da Rainbow Rowell. Nós quando abrimos a jacket e a primeira página, nós quando tiramos, é melhor tirar a jacket. Quando tiramos a jacket, para além de ter uma capa de dentro fantástica, tem também aqui um mapa da escola. Isto é este livro é um bocadinho uma analogia a Hogwarts e Harry Potter, portanto tem aqui uma espécie de mapa da escola. É a Warford. Eu adoro esta capa de entrada, esta folha de guarda, porque realmente
para além de que ser um guia muito bom para quando estamos a ler o livro, ou seja, quando eles estão em qualquer uma destas partes, nós podemos vir aqui e perceber logo do que é que estão a falar. É uma folha de guarda lindíssima porque realmente nos dá uma visão do que é a escola. Para além disso, também tem no final e, portanto, é sempre bom. Para além de ser um livro que eu recomendo muito e um que já me deu vontade de reler muito recentemente, portanto, não sei se qualquer dia não o releio. Outro, mas não tão exuberante como o outro, é do livro Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que tem uma folha de guarda, não é toda completa, é só aqui na parte esta parte de fora, que tem uma espécie de quote, que é uma quote, e que diz: You must allow me to tell you how ardently I admire you and love you. Tens que me permitir que eu te diga quão ardentemente eu te admiro e amo. Portanto, gosto. Para além de que combina muito com depois esta folha aqui, que tem o nome do título, o tipo de letra, e portanto é uma folha que eu gosto muito. Para além de que, novamente, continua para trás. Portanto, são livros muito bem cuidados, eu gosto muito quando as editoras têm esse tipo de cuidados. Tenho pena cá em Portugal se preocupem mais com o peso da folha, a gramagem da folha, e não tanto com este tipo de pormenores, e portanto é um bónus para as edições estrangeiras. Quarta pergunta: 3 edições que te agradam? Diagramação, tradução, tipo de página, conjunto completo do objeto, livro. Para esta categoria escolhi 2 livros que eu gosto muito. 3 livros que eu gosto muito. O primeiro, não sei se já estão a adivinhar, é o A Monster Calls, que é assim, é uma das minhas edições mais bonitas. Ele tem jacket, ele tem uma entrada fantástica e depois, claro, lá dentro ele é em... Novamente eu podia ter escolhido esta para a folha de guarda porque ela é realmente também muito bonita, mas depois tem, claro, imagens, e eu vou estar a mostrar mais perto, porque acho que fica sempre melhor mostrado mais perto. Mas é realmente uma edição fantástica, para além de ser uma história maravilhosa. Eu recomendo muito este livro, a série é fantástica. Acho que esta edição vale muito pela sua edição, pela sua beleza gráfica, mas também vale completamente a pena, e muito mais a pena pela sua história, porque é uma história fantástica e quem ainda não leu eu recomendo muito que leiam. O outro livro que eu escolhi para esta pergunta foi o livro I'll Give You the Sun, da Jandy Nelson, não só pela sua capa, pela sua diagramação, porque é muito normal, mas principalmente pelas suas ilustrações ao longo do livro, que eu acho que fazem total sentido com a história, porque aqui há 2 personagens que são artistas, são pintores, e é um livro tão importante em termos de história, tão tocante em termos de história, que depois estes pormenores que foram adicionados ao livro, não só a capa, mas também lá está estes pormenores ao longo do livro, que nos vão mantendo sempre despertos, para além de que, por exemplo, nos inícios dos capítulos tem sempre uma espécie de borrão, uma mancha qualquer, que quem é pintor tem muita familiaridade com isso, e portanto é um livro que eu gosto muito neste termo de edição. A sua imagem, a sua edição acho que é fantástica, e portanto é um livro que eu recomendo também pela sua edição, mas também pela sua história. O último, e é um que eu tinha que mesmo falar porque eu acho que é óbvio, é uma edição portuguesa do livro O Príncipezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, com anotações de José Luís Peixoto e ilustrado por Hugo Makarov, que é fantástico. Não só a sua diagramação, a sua imagem. Outra que eu podia ter escolhido para a folha de guarda, porque olhem para estas ilustrações. Eu vou estar a mostrar também mais de perto porque ele é realmente lindo, tem ilustrações fantásticas. Eu podia passar horas a olhar para este tipo de ilustrações porque é realmente fantásticas, mas esta é realmente uma edição, era uma edição que eu tinha que ter na minha estante porque ela é realmente fantástica e eu espero um dia recomendá-la a outras pessoas, quem sabe a filhos meus, não sei, quem sabe. É realmente uma edição fantástica. Quinta pergunta: um livro que indicas sempre? Para esta categoria eu vou responder Harry Potter. Acho que é a minha recomendação mais básica que eu posso dar. É um livro fantástico, eu acho que é uma série fantástica, eu acho que é uma série que todos deviam pelo menos experimentar. No outro dia ainda estava a pensar, quando estava a preparar o especial do primeiro mês de Harry Potter, que realmente não houve mais nenhuma série pelo menos que nos acompanhasse durante tanto tempo e que nos cativasse durante tanto tempo. Eu pelo menos ainda não encontrei essa série, mas espero encontrar uma série mais adulta que me comprometa tanto como esta me comprometeu ao longo de tantos anos, e é
realmente uma série fantástica, com muita envolvência, com uma história muito bem pensada e é por isso que é sempre uma das minhas recomendações para toda a gente. Sexta pergunta, 2 livros que indicas para maratonas literárias. Para esta pergunta eu escolhi 2 livros em 2 registros diferentes. O primeiro é para um registro, se quiserem uma leitura rápida, leve, fluida, que leiam num dia apenas, e para isso eu vou indicar o Tudo de Nós, da Nicola Yoon, que apesar de eu não ter adorado a história, é realmente um livro fantástico para maratonas. Ele é um livro que se lê muito bem, muito rápido, lá está, para se ler num dia, e portanto é daqueles livros para queimar páginas. É uma história interessante, eu não gostei da forma como a autora a desenvolveu e muito menos da forma como a autora a terminou, por isso sei que há muitos fãs por aí, saiu o filme recentemente, mas recomendo este tipo de leituras para maratonas. Se quiserem uma espécie de mesmo tipo de leitura fluida, não tão leve, mas uma leitura fluida, mas num registro um bocadinho mais fantástico e um bocadinho mais adulto, eu recomendo-vos sem sombra de dúvidas o As Primeiras 15 Vidas de Harry August, de Claire North. É realmente um livro fantástico, ele está cheio de ação, cheio de reviravoltas e é um livro com um ritmo muito, muito bom. É daqueles livros que nós pegamos e se pudermos ter tempo numa praia, num jardim, num sítio qualquer, se tivermos tempo para ler, é daqueles livros que nós vamos ler muito rapidamente, porque é realmente viciante sabermos o que é que vai acontecer e nunca nos cansamos com estas revoltas e reviravoltas na história, portanto é um livro que eu recomendo muito. Sétima pergunta, 3 capas lindas da tua estante. Para esta categoria não foi muito fácil, eu tentei escolher livros que ainda não mostrei no meu tipo de vídeos, Beautiful Books, que tenho estado um bocadinho parada, eu tenho que retomar esses vídeos, mas eu escolhi para esta categoria o Night Owls, da Jen Bennett. Eu gosto muito das cores deste livro, gosto da cor do fundo, gosto do dourado, gosto do mapa que aparece no fim e também aqui do autocarro, que tem tudo a ver com a história, mas eu acho que essencialmente é esta escolha de paleta de cores, a escolha do tipo de letras, a escolha de tudo. Eu gosto muito desta capa. Não adorei de todo este livro, não me prendeu a sério, mas é uma capa que eu adoro completamente. Outro livro que eu escolhi foi o livro Mary Poppins da P.L. Travers, da editora Relógio d'Água, ou seja, uma edição portuguesa, ela é uma edição em capa dura, é uma edição muito gira. É uma edição assim meio que com uma ilustração meio que antiga, mas tem uma paleta de cores também novamente muito interessante, porque lá está o vestido da Mary Poppins, o tal vestido vermelho é aqui o emblemático e depois o fundo é muito azul e é um livro que eu estou muito curiosa para ler e gosto muito desta capa, portanto tinha que estar aqui também. Por último, vou também recomendar um livro mais YA, que eu gosto muito também desta capa, à exceção aqui de uma espécie de sticker que não sei. Falo-vos então do Rebel of the Suns, da Alwyn Hamilton, que é bastante bonita esta capa, este efeito espelhado e depois o efeito daquela zona do palácio ali atrás e parecer o deserto e depois esta paleta de cores que tem tudo a ver com essa zona, faz-me lembrar muito Aladdin e portanto eu adoro essa história e essa localização. É um livro que eu também estou muito curiosa para ler e adoro muito esta capa é lindíssima. Oitava pergunta, sugestão de um conto. Esta é um bocadinho difícil a responder, eu não sou pessoa de ler muitos contos, mas vou-vos recomendar um que eu li para o Junho Encantado, não sei se lembram desse projeto, que eu fiz há uns tempos no canal, acho que há 2 anos, se não estou em erro. Um dos contos que eu li foi A Pequena Sereia, do Hans Andersen, que se encontra contemplada também nesta coletânea de contos dele, que eu tenho, porque lá está, eu na altura gostei muito dessa história, então decidi comprar esta versão que já não existe. Existe uma outra versão também da Puffin Classics, mas já não é esta, eu adoro esta aqui com a sereia. Eu gostei muito na altura, é realmente uma história muito interessante, não é tão macabra como algumas que eu li, mas é muito interessante do ponto de vista da reviravolta da história e aquilo que foi aproveitado depois então para o filme. É um conto que eu recomendo e lê-se muito bem, ele tem uma escrita muito interessante e portanto é o conto que eu vos recomendo. E foi esta a tag, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado de saber aqui algumas das minhas escolhas. Partilhem comigo nos comentários qual é o vosso livro mais bonito da vossa estante, aquele que neste momento vocês acham mais bonito de todos. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!